tem uma missão que exige muito diálogo, muita conversa, unir a base. E ele foi conversar com quem? Com o Temístocles, e quem tem a apuração é ele, Alessio Rodrigues. Ananias, hoje pela manhã no lançamento dos editais da Lei Paulo Gustavo, lei federal que é aplicada pelo governo do estado e pelos municípios, não só do Piauí, mas de todo o país, eu conversei com o pré-candidato Fábio Novo ali no momento que ele estava afastado da solenidade, e a gente trouxe com exclusividade aqui no Ciência Política esse destaque de que ele conversou ontem, a gente não tinha essa notícia, essa informação ontem desse encontro. Essa foto aí é do encontro no evento de hoje, no Karnak, na solenidade. Né? Me chamou a atenção por essa proximidade, porque os nomes eram chamados, nome a nome, mas cada um escolhia o local para sentar. Alessio, eu vou pedir para o Francis descrever para quem está na rádio. Vai, Francis. Francis, bota o óculos. Para ser fiel à imagem, né? Não, na imagem, na solenidade no Karnak, o Fábio Novo aparece ali sentado ao lado do vice-governador Temístocles Filho. Eles não têm ali um contato visual nessa imagem, parecem com um olhar um pouco distante, olhando para o horizonte. Francis, na semiótica, quem está com os braços cruzados significa o quê? O corpo fala. Né? Olha que não está muito afim não, Ananias. É essa a tradição. Não está muito aberto para conversa não. Mas na imagem, quem está na rádio não está acompanhando, mas nesse momento, inclusive, Fábio Novo conversava de pé de ouvido com o vice-governador Temístocles. Inclusive, esse fato aconteceu durante toda a solenidade, Ananias. Eles meio que se dispersaram ali do evento e mantiveram esse contato, essa conversa. O Fábio Novo conversou durante toda a solenidade. O Alessio, muito atento àquela conversa, foi lá em Fábio Novo. E aí, como é que foi a conversa com o vice? E ele fala, vamos ver. Tem um vídeo. Minha relação com o nosso vice-governador Temístocles é a melhor possível. Inclusive, ontem estive fazendo uma visita na sua casa, onde nós conversamos, sim, sobre Teresina, sobre os próximos passos que a gente pretende dar na cidade. E aqui é um exemplo, hoje, no Palácio de Karnak, da importância de afinar os projetos. Chama a atenção que ele diz os próximos passos para a gente dar na cidade. Ou seja, deu aviso para o MDB. Eu vejo assim. Eu questionei justamente se essa conversa ali de pé de ouvido tinha a ver com a eleição do próximo ano, ou se eles estavam tratando sobre os editais, enfim, sobre a importância da Lei Paulo Gustavo para Teresina. E aí ele já me disse essa informação de ontem, que a gente não tinha conhecimento desse encontro, né? Ele afirma que foi na casa do vice-governador Temístocles. A gente já vê um interesse muito grande de Fábio Novo em ter essa composição com o MDB. A gente sabe que o Temístocles tem uma decisão muito forte dentro do partido aqui no estado do Piauí, e essa decisão ela é respeitada pelos parlamentares, então por isso ele quer essa aproximação com o vice-governador. E aí a gente tem a fala dele próprio, né, dizendo que realmente tratou sobre política nesse encontro não só ontem, mas também hoje, lá no Karnak. Né? E aí, Temístocles, Marta, é o nome que a ser convencido. Primeiro porque ele é que comanda o diretório municipal. Sim. Não adianta o deputado falar isso ou aquilo. Quem tem os votos no diretório é o Temístocles. Então, para onde ele indicar, o diretório vai. Sempre foi assim. E vai continuar sendo assim nessa eleição. E é o que ainda está resistente. Os deputados não. Mas é quem ainda está resistente a uma adesão a Rafael Fonteles. No sentido de compor já no primeiro turno com Fábio Novo. Vai conseguir? Olha, Ananias, é o que ele espera. Mas, assim, o que eu vejo é que realmente é um trabalho a ser feito pelo deputado Fábio Novo. Agora, nessa pré-campanha, o vice-governador Temístocles Filho, a gente vê diariamente em notícias que saem na imprensa de ele cumprindo a agenda com um suposto pré-candidato, que no caso seria o diretor do Hospital Universitário, Paulo Márcio. E aí ainda tem a de que eu conversei com ele ontem, com o Paulo Márcio, que é filiado ao MDB, e ele disse que na quinta-feira agora vai lançar a pré-candidatura dele. Ainda fica mais essa incógnita, né? Mais essa dúvida de como é que vai ser, se esse discurso está alinhado com o do Paulo Márcio, de Fábio Novo, Paulo Márcio, Temístocles, ou como é que vai ser. Se ele vai se separar do vice-governador Paulo Márcio, já que ele disse que vai lançar a pré-candidatura dele, e a posição do próprio vice-governador, que ainda não está clara. A gente vê ele cumprindo agendas com o médico, com o doutor Paulo Márcio, mas ele ainda não manifestou um apoio público. E também, claro,
a gente não pode deixar de considerar a pré-candidatura do próprio filho pelo PSD, o Marcos Aurélio. Então, fica essa dúvida, esse ponto de interrogação para onde vai Temístocles Filho, já que ele é sim uma figura importante dentro desse processo. A gente sabe que ele é um dos caciques ali do MDB, então para onde ele vai é muito importante ser analisado e ser avaliado. E é a incógnita no momento, a gente até agora não sabe para que rumo ele vai tomar. Se ele vai cravar, sabia? O MDB indica o vice ou indica o candidato a prefeito, França? Não, continua com a pretensão de indicar o candidato a prefeito. Isso tem uma explicação, porque a preocupação do MDB diz respeito à chapa proporcional. Então, tendo guarda-chuva de um candidato próprio à prefeitura de Teresina, a avaliação que se faz é que a possibilidade de eleger mais vereadores é maior. Então, nesse momento, eu não vejo essa unificação da base e creio que Marcos Aurélio e Paulo Márcio podem se unir em algum momento. Eu não cravo como ficará. Marcos Aurélio, ele possivelmente não aceitaria ser vice em uma chapa com o Paulo Márcio, mas eu vejo que esses dois partidos devem compor, mas no primeiro turno eles não se unificam com o candidato do PT, muito por conta dessa estratégia envolvendo a eleição de vereadores à capital, porque há um temor de que eles fiquem ali à revelia, que fiquem um pouco escondidos em uma chapa que tem como o cabeça o candidato do PT, e tanto o MDB quanto o PSD têm pretensões bem robustas em relação ao legislativo de Teresina no ano que vem. Ananias, só um ponto a mais, esse pensamento, essa ideia, essa estratégia que o França colocou das chapas proporcionais, eu também acho que vai muito a ver com o que o senador Marcelo Castro conversou comigo um dia desse. Ele falou que a ideia, no plano geral, a ideia maior é que a base fique unificada. Mas se não der certo, ele coloca ali como normalizada uma situação em que os partidos, o MDB, lance uma candidatura própria para justamente projetar esses pré-candidatos aí à Câmara Municipal. Ele diz, inclusive a frase diz que é para isso que existe eleição em 2 turnos. Sim, no primeiro turno, lançaria ali um candidato próprio e no segundo turno a base poderia se unir novamente. E só lembrando que na eleição passada o PSD fez isso, lançou a Simone Pereira como pré-candidata e conseguiu até eleger um número considerável de vereadores. E lembrando que nós estávamos falando agora há pouco de 2026, tudo que acontecer em 24, você lembra que é uma estratégia para 2026. O que quer o MDB? Quer chegar forte em 26. O que quer o PSD? Chegar forte em 2026. Para fazer, sobretudo, deputados federais e ter espaço em chapa majoritária. Então, se fizer a união agora, logo no primeiro turno, pode até fazer, desde que tenha um compromisso firmado em 2026. E aí é um compromisso de composição. E por isso que uma eleição é intercalada na outra, mesmo que os políticos queiram dizer que não. É uma questão de sobrevivência para MDB, para PSD, dentro dessa base aliada, diante de um PT que só cresce a cada eleição. Olha, já a gente avança, porque